Estamos na fazenda Paulicéia, quase na divisa de São João da Boa Vista. Estamos numa fazenda com muitas histórias. Aqui nós nos encontramos com a advogada Isaura Cabral de Vasconcelos Miguel. Ela quem vai nos contar um pouco dessas histórias. A começar por seu pai, um personagem importante em São João da Boa Vista. Ele que foi prefeito municipal da cidade. Meu pai foi o segundo filho da minha avó, o penúltimo filho da minha avó. É o penúltimo filho da minha avó, mais novo do que ele, só tinha o tio Felipe, que era médico. E ele teve uma infância mais ou menos sofrida, porque minha avó era viúva, tinha padrasto, etc. Mas teve uma juventude alegre. Conheceu minha mãe, casou-se com ela, ele tinha 16 anos, minha mãe tinha 18 quando eles se casaram. E daí para frente meu pai se dedicou mesmo à fazenda, né? Ele sempre foi fazendeiro, era o que ele gostava de fazer e tudo mais. Mamãe foi uma excelente companheira dele. E um belo dia meu pai resolveu se meter em política, né? Foi eleito, não foi eleito, ele foi nomeado pelo Adhemar de Barros 2 vezes como prefeito de São João. Depois ele tentou se eleger como deputado federal, mas ele não ganhou as eleições. Depois tentou se eleger como vereador, como prefeito também, não ganhou mais as eleições. Aí ele se afastou da política. Ele viu que realmente não tinha perfil para disputar cargo, né? Nos outros ele foi indicado, foi nomeado, outra história. Mas trabalhou muito por São João, tinha paixão por São João. E eu acho que uma das obras mais importantes que meu pai fez foram as praças de São João, que ele remodelou-as todas sob intensa contrariedade dos cidadãos que aqui viviam. Mas ele lutou e conseguiu modernizar as praças, muita coisa que os senhores veem hoje aí foi obra do meu pai. E eu tenho muito orgulho dele, acho que eu sou uma pessoa muito abençoada por ser filha desse casal que foi sanjoanense de verdade e que muito contribuiu para a cultura da cidade. Havia pessoas radicadas em São João, acho que desde que nasceram, né? Foram fundadores de São João, talvez. E esse pessoal não queria que se mexesse no que havia na época. Queria que ficasse tudo do jeito que estava. E o papai quis modernizar as praças, né? E aí ele enfrentou realmente uma reação muito grande da população. Mas foram as pessoas mais antigas, né? As pessoas que estavam aí há mais tempo e que não se conformavam de papai alterar alguma coisa, né? Mas ele lutou contra isso e ele conseguiu fazer as praças de São João da forma como elas hoje são em termos, né? Porque algumas já foram sofrendo modificações. Armando Salles está mais ou menos igual da época O que eu não me conformo lá na Armando Salles é aquele mictório na praça, né? Devia ter um outro lugar, eu não sei se é maldade minha, mas eu acho que aquilo deve ser feito em outro lugar, porque cheira mal, né? O senhor não tem o direito de descansar numa daquelas gôndolas, né, que tem lá, aquelas... E não sei, é a única coisa que eu não gosto lá. E fiquei muito satisfeita, porque meu pai tinha colocado as 3 estátuas das estações lá, e eu não as via mais, eu estava apavorada, porque são estátuas valiosas. E de repente eu me deparo com elas no Teatro Municipal. Aí foi alegria total. A senhora não sabia, foi uma surpresa então? Foi uma surpresa para mim, eu não sabia onde tinha de parar. Não perguntei para ninguém, fiquei procurando, olhando. E um dia eu chego no teatro, vejo lá as estátuas. Aí foi foi uma glória, sabe? Saber que aquilo estava salvo. Porque eu era muito mimada por Henrique Leal, o prefeito, sabe? Então a gente ganhava, naquele tempo, ganhava permanente para ir ao circo, que se armava ali onde hoje é, o que é lá hoje. Hoje é um terreno enorme, o Cine Avenida, que era aquele do lado lá, tinha um terreno enorme do lado, os circos eram armados aí. E eu morava em frente, na casa do Maríngulo. Então o papai conseguia aquelas permanentes pra gente, a gente ia todo dia ao circo, né? Então fui mimada, fui muito agraciada por todo mundo, sempre fui muito feliz. Eu tenho uma admiração também grande pelo papai, porque ele foi muito ativo, fez muito por São João. Henrique Cabral, ele falava da época de prefeito, chegou a comentar, quais as Não, meu pai impressões era dele? quieto, sabe? Papai era taciturno, ele não era de falar muito, ele não era de ficar bravo. Eu nunca ouvi meu pai levantar a voz. Ele mandava o empregado embora, a gente não sabia o que ele estava fazendo. Porque era baixinho, calmo, tranquilo, sabe?
nunca teve arroubos de gritar, fazer cena, ele era bem calmo. E ele, quando comentava das coisas da prefeitura, ele sempre comentava das coisas que ele estava fazendo, minha mãe apoiando, eu percebia, mas nunca se elogiou, nunca se achou o dono da verdade, nunca se achou o melhor do mundo. Ele era bem tranquilo. Meu pai era muito tranquilo. Família, né, além do Henrique Cabral de Vasconcelos, teve outros políticos. E dentro da própria família, Sim. a sua avó Lucina tinha que conviver com duas facções completamente diferentes ali. Verdade, Né? verdade. O seu pai, que era uma ala, e também o genro dela, né, que era o Pirajá. E Como que era o isso? tio Valdemar, né? Também era genro da vovó, mas estava do lado do tio Pirajá, né? Então a vovó sofreu com essas pendências deles, porque muitas vezes eu soube e vi que meu pai, o tio Pirajá e o tio Valdemar não se encontravam, porque eles tinham verdadeira ojeriza um do outro, né? Custou muito para isso acabar. Eu acho que nós, netos, trazemos ainda no nosso peito um certo constrangimento com relação a eles, porque eles foram muito drásticos nas ações com os meus pais. Mas a vovó foi uma pessoa que lidou com isso com muita sabedoria. Ela simplesmente ignorava o que estava acontecendo. Ela não queria saber. Era a forma dela se defender Era a forma dela, não estou complicada com ninguém, né? Eu estou nem de um lado nem de outro. Estou aqui no meio, vou fazer tudo que posso pelos meus filhos, mas não vou respeitar a opinião política nem do lado de lá nem do lado de cá. Né? Eu fico aqui na minha tranquilidade. Meu pai faleceu num acidente entre São João e Águas da Prata. Ele estava indo para Poços e tinha um rapazinho aí dizendo que tinha roubado um carro, ele estava fugindo da polícia. E ele entrou contramão e pegou meu pai de frente. E meu pai morreu num acidente. A minha mãe viveu até os 89 anos, morreu de causas naturais, por causa da velhice mesmo. Mas o papai morreu de acidente com 64 anos, ele não era muito velho, não. E isso foi que ano? Isso foi em 1900, agora preciso ver quando é que o Alfredo nasceu. Ele não pagava isso não, né? Depois a gente precisa dessa informação. Papai, não, eu tinha 20, 30... Eu acho que o papai morreu em 1970, 72, por aí. Não, 68, me lembrei agora, porque o meu filho nasceu 7 dias depois da morte dele. Então foi em 1968 a morte do papai. O doutor Ademar frequentava a nossa casa, ele era muito à vontade, o papai gostava muito dele, a mamãe também gostava muito dele, recebia-o como se fosse uma pessoa da família. E ele ficava como uma pessoa da família, sem nenhuma contrariedade, sem nenhuma cerimônia, digamos. E o papai tinha uma admiração profunda pelo Ademar de Barros, né? Eu me lembro que quando o Maluf andava roubando muito aí, que todo mundo falava que o Maluf era ladrão, o papai falou, olha... Não foi papai que falou, mãe que disse que o papai falou uma vez para ela, olha, perto desses políticos de hoje, o Ademar foi um trombadinho. Então ele, Ademar, não era ninguém que roubava nada. E na verdade o papai sempre explicou que não era o Ademar que roubava, não era o Ademar que era desonesto, mas que ele se cercava de pessoas que não eram convenientes para ele, né? E por isso é que havia muito desvio de dinheiro público. Uma das histórias que a gente ouve muito é que o Ademar gostava muito de vir para São João, também pela Pinga Cabral, que ele gostava. Com certeza ele gostava. A Pinga Cabral sempre foi um sucesso, né? Foi uma pena aquela fazenda ter sumido, né? Era do João Varzim, Nossa, mas aquilo era também uma peça histórica de São João, sabe? Depois hoje tudo está já mudado, né? O progresso vem aí, o progresso faz muitas coisas boas, mas também destrói muitas coisas boas, né? Eu acredito que o Ademar gostasse mesmo, porque ele gostava de beber. Ele fala que ele chegava aqui mesmo, na sua casa, Henrique Cabral, do João Varzim, chegava bem bêbado, né? E nos comícios ele ia bem... Ele ia bem tocadinho, mas falava bem. Não era uma pessoa que roscava, não. Eu me lembro de poucos comícios dele, mas os poucos de que eu me lembro, estava sempre falando bem. Mamãe teve uma infância sem mãe, né? Minha avó morreu no parto da minha mãe. Ela foi criada por 2 tias. Ela disse que era muito levada quando era pequena. E o meu avô era um homem muito aberto, né? Muito para frente.
E ele mandou a minha mãe, naquela época, para Casa Branca, sozinha para uma pensão, para fazer o curso de normal. Ela fez o normal lá e depois ela veio para São João, conheceu meu pai, casaram-se, mas a vida inteira ela lecionou. Lecionou no Matão, lecionou no Joaquim José, mas só as duas escolas em que ela lecionou. Porque depois ela ficava no Joaquim José, fez a vida inteira, né? Foi conhecidíssima aí. E ela era uma mulher extraordinária, uma mulher de uma força incalculável. O senhor vê, eu perdi um irmão com 21 anos e a minha mãe fez Natal na minha casa. Ele morreu em setembro, em dezembro a minha mãe comemorou o Natal com árvore e tudo. E ela foi então chamada a atenção pela minha avó, mãe do meu pai, mas o seu filho acabou de morrer, você vai fazer Natal? E ela falou, eu preciso fazer, porque os meus outros filhos precisam continuar vivendo. Então eu sempre achei minha mãe uma pessoa extraordinariamente formidável. Tenho uma admiração muito grande por ela, ajudou muito o papai, foi muito companheira dele. E tiveram 8 filhos, né, dos quais criaram 7. E ela sempre esteve do lado de todo mundo da família. Ela era uma pessoa extraordinária. A avó Lucina. A avó Lucina era uma pessoa muito agradável, mas muito seca. Ela não era de conversar, não gostava de beijinho, não gostava muito de agarrar, mas era uma pessoa muito próxima da gente no outro sentido, no sentido de aconselhar, no sentido de facilitar algumas coisas para nós, né? Eu me lembro que naquela época eu ia à radiodifusora responder um programa do Vicente, da Dona Carminha. E a vovó sempre me dava o dinheiro do ingresso, né? Ela fazia questão que eu fosse, e eu sempre me deu o dinheiro do ingresso. Então ela sempre engraxou a gente, né? Sempre cuidou muito de que a gente não passasse falta de nada, né? A vovó era uma pessoa muito boa, ela foi muito boa, ela era muito boa para os filhos, muito boa para os netos. A vovó também era uma pessoa admirável, lutadora, né? A senhora lembra da história dela, das fazendas? Lembro. Podia lembrar pra gente alguma coisa? Então, quando a vovó casou, ela veio morar numa fazenda que eu acredito, não tenho certeza, que chamava Fazenda dos Dourados. Eu acho que é uma daquelas fazendas que ficaram pro Aníbal, que casou-se com a Célia Amaral. Eu acho, não tenho certeza, viu? Isso aí eu tô me elucubrando. Então, o papai foi morar nessa fazenda, que o senhor me perguntou, desculpe. Da avó Lucina, a história dela, ela era uma portuguesa, né? E aí, e o papai não tinha pai, né? A vovó tornou meu pai independente, né? Para que ele pudesse se casar, e deu a fazenda para ele. Não sei qual foi a divisão que eles fizeram, mas ele ficou com a fazenda. E a vovó tinha uma afeição muito especial pelo meu pai. Ele tomava conta dos negócios dela, era responsável pelo matão, né? Porque o matão, na verdade, foi um presente do meu avô para minha avó, quando eles se casaram. Não sei se o senhor leu, mas o Acácio, na Dona Lucina, né, que ele escreveu, ele conta que o matão tinha uma longa extensão de terras, né? Mas era uma mata bruta, né? E um dia a vovó passou por lá para visitar alguém, eu acho que provavelmente ia visitar o Malheiros. E eu disse que ela perguntou para o vovô, mas o que é essa extensão de terra enorme, toda cheia de mato? Ele falou, é a sua fazenda, é com essa fazenda que você vai viver. Então, ela foi muito lutadora, né? Se casou a segunda vez, segundo o Acácio, porque o Raimundo, o segundo marido dela, ajudou muito na abertura da fazenda, né? E o matão era uma pérola também, né? Linda, muito bem tratada. A vovó tinha um luxo doido com ela, com a fazenda. E a casa era muito boa, sempre. E nossos netos sempre vivemos lá, assim, passeando, passando fim de semana, alguma coisa. Mais os filhos dos meus tios mais velhos, né? Mas eu, como era caçulinha, pequenininha, não tive tanta regalia como os outros tiveram. Mas a vovó era muito boa, ela era muito caridosa, ela sempre foi uma protetora do asilo de São João da Boa Vista. Se o senhor for lá, tem até uma fotografia dela, né? Porque ela foi uma pessoa muito importante na vida do asilo. O casarão da minha avó era uma peça histórica.
era uma casa de época, né, de 1930, e ela tinha todos os requintes de um palacete daquela época. Então os afrescos eram lindos, ela tinha afrescos no salão, as barras de gesso eram trabalhadíssimas, eram lindas, as portas eram maravilhosas. Cada detalhe da casa da minha avó era bonito. Infelizmente, meu irmão não teve nenhum interesse em poupá-la. Não sei se a minha mãe queria, depois desistiu. E eu, até o fim, até na hora da escritura, falei com meu irmão, faça uma cláusula para que não desmanche a casa da vovó. Mas ele nem deu, não ficou preocupado com isso. Não tinha esse amor, esse apego à história. Não, ele nunca foi um homem assim que conservasse muito as tradições. A mamãe era muito tradicionalista. E acho que quem puxou mais a mamãe fui eu, né? Porque eu ponho retrato para todo lado, eu quero saber da vida de todo mundo, tenho recortes de jornal falando dos avós. Então, realmente, acho que o Ivan não teve essa formação. Eu fui criada muito junto da mamãe, né? Eu era caçula de 8, né? E na época em que eu era menina ainda, perdeu o filho, né, de 21 anos. As filhas foram para São Paulo estudar e quem remanesceu fui só eu. Então eu era muito mimada pela mamãe, muito influenciada por ela, né? Tinha um contato muito próximo à mamãe. E acho que por isso que eu sou até hoje tradicionalista. O casarão, além da beleza do casarão, ela tem isso também. Era um prédio histórico de São João da Boa É Vista, uma né? pena não terem conservado, né? Muitos políticos passaram por lá, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, aquele, vou lembrar já, que era amigo do tio Pirajá, o Levi, né? Herbert Levi. Herbert Levi, era usuário da casa da minha avó, estava sempre lá. E lá, todas as reuniões que havia, mesmo com o papai tinha que se reunir com algumas pessoas importantes, ele ia para a casa da minha avó. Porque ele era um cartão de visita, né? Era uma casa muito bonita, muito bem acabada, né? Tinha todos os requintes de um palacete, né? Uma pena o que aconteceu com eles. Eu não me conformo, pessoalmente eu não me conformo. Porque eu achei que o Banco do Brasil, mesmo por ser Banco do Brasil, deveria ter respeitado a integridade da casa da vovó. Eu sempre pensei que eles nunca iriam pôr a casa abaixo. Infelizmente aconteceu e, como se diz, né? Do passado não trago nada, né? Então, morreu, né? Não foi possível fazer nada pela casa. Não foi possível fazer nada. Eu insisti muito com meu irmão, mas ele não se prontificou a fazer uma cláusula de proibição de demolição, né? Não conseguiu. E aí muitas coisas ainda são vivas, né? Aquele restaurante que tem na esquina da Getúlio Vargas, como chama aquele restaurante? Panela Velha. Panela Velha. Naquele restaurante há muitas coisas da casa da vovó. Eles compraram as janelas, eles compraram algumas portas que dividiam a casa da vovó. Ela tinha portas de cristal bisotê. E eles compraram essas portas. Enfim, tem várias coisas lá que eram da casa da minha avó. Eu, quando voltei para São João, já com 60 anos, eu fui comer lá e eu falei pro meu marido, você vai comprar essa casa porque eu quero esses vitrais. Então, tão apaixonada que eu fiquei, né? Mas é claro que não foi possível. Mas é uma pena o que aconteceu. Eu sinto muito por São João. Acho que São João perdeu uma pérola histórica. São João é uma delícia, tinha um coreto, né? O coreto está lá até hoje, né? Na avenida, que nós nos reuníamos à tarde para brincar, sabe? E era alegre, não tinha movimento de carro. Eu acho que em São João havia 3 ruas só. A Avenida de Dona Gertrudes, depois havia a que hoje é a Getúlio Vargas, né? E acredito que depois passava um pouco e já ia para Saldanha Marinho. Eu não me lembro de São João cheio do jeito que ele é hoje. E eu passo por aí, vejo essas casinhas todas, e falo, meu Deus, como isso aqui explodiu, né? Não cresceu, explodiu. E havia, na época, um movimento muito sério entre os alunos das escolas onde eu estudei, que foram o Joaquim José e depois o Colégio Estadual. Nós tínhamos um jornalzinho que nós mesmos elaborávamos. Nós tínhamos jogos em outras cidades. Eu nunca fui a jogo nenhum porque eu não sou boa esportista.
mas os pessoal ia, às vezes ganhava taça, vinha feliz da vida. Era uma vida muito gostosa, sem muita independência, porque não havia nenhum perigo, né? A gente não tinha carro, eu não me lembro de carro passando na rua toda hora, me lembro muito pouco. E havia umas pessoas ali perto de nós, eu morava numa das casas do Marinho, né? Ele tinha 2 casas ali, eu morava na de cima e nasci lá. E as pessoas eram todas amigas, né? A dona Maria Zogby morou do nosso lado, ela era como uma mãe para mim, eu entrava na casa, saía da casa. Mas olha, uma infância que o senhor não pode imaginar como ela foi boa. Agora, juventude realmente eu tive pouco, eu conheci logo meu marido e logo fiquei presa e não dá para me divertir muito, não. Mas sempre fui muito estudiosa, sempre cumpri com todas as minhas obrigações de estudante. Eu nunca dei de sabor nenhum para os meus pais. Fiquei em São João até os 17 anos. E estudei no colégio estadual, fui para São Paulo para prestar exame na faculdade de Direito, e enquanto eu esperava, ou enquanto eu me preparava para o exame, eu estudei num colégio muito abaixo da média. Um colégio bem vagabundo mesmo, que era para eu passar de qualquer jeito naquele colégio, né? Mas tinha que entrar na faculdade. E fiz um cursinho lá de 6 meses com um professor chamado Castelões, e apesar de ter feito a escola pública de São João da Boa Vista, que tinha grandes professores na época, eu entrei em 9º lugar na Faculdade de Direito de São Francisco, da USP. Então eu fico assim muito admirada, porque eu vejo hoje as pessoas que são egressas de escolas públicas, elas não têm preparo, né? E nós vínhamos com muito preparo. Por quê? Porque nós tínhamos professores excelentes, né? Hoje os professores são muito bons, claro, mas há muitos atritos, né, dentro da escola. E aí ficou mais difícil de trabalhar, ficou mais difícil de lidar com o aluno, né? Os alunos hoje são capazes de enfrentar um professor a tapas, né? Naquele tempo a gente respeitava o professor como se ele fosse pai da gente, né? Aí fiz faculdade de Direito de São Francisco. No 4º ano eu conheci meu marido, ele quis casar logo, eu casei. Tive um filho no 4º ano, tive outro filho no 5º ano, me formei e meu marido não me deixava trabalhar. Então eu fiquei 48 anos afastada do direito, porque ele não me deixava trabalhar. Então nessa época eu lecionei, sempre gostei muito de português e estudei português, depois fiz curso de línguas também na faculdade para poder lecionar português. Então, durante 12 anos eu fui uma época professora, outra época eu era diretora de escola, no final da minha carreira de professora, eu era diretora da escola de São Paulo, uma escola muito tradicional, que fica no bairro da Vila Nova Conceição. E, afinal, meu filho mais velho se formou e me convidou para abrir um escritório com ele. E meu marido, diante da história de que o meu filho aqui ia ficar comigo, ele não se importou, né? E eu fui trabalhar com ele. Trabalhei 18 anos com ele. No começo eu advogava. Depois de uns 5 anos eu parei de advogar e fiquei só administrando o escritório. Que meu filho, com 10 anos mais ou menos de escritório, ele tinha 100 advogados. Então eu precisava administrar todo aquele povo, né? E meu filho falou, mãe, quem vai cuidar do dinheiro, quem vai cuidar das pessoas aqui é a senhora, porque eu não tenho tempo, né? Então eu fiquei lá com ele 18 anos, aí me aposentei, Najib já estava doente, ele veio para São João para ficar aqui na fazenda, e eu achei que a minha obrigação era seguir meu marido. Então larguei tudo por lá, vendi o apartamento que eu tinha, tudo, e vim para São João da Boa Vista para começar de novo uma vida aqui, né? Mas é muito difícil começar uma vida aqui, as pessoas não querem. As pessoas não têm uma abertura para quem chega de fora. É difícil do senhor se engrenar com as pessoas. A Suzana, diferentemente, tinha muitos conhecidos, porque ela trabalhou com política. Então ela tinha muita gente que era política que era conhecida. Então foi fácil para ela penetrar São João. E eu até hoje sinto um pouco de falta. Agora já não sinto mais porque eu estou muito velha. Mas quando eu era mais jovem, para cá com 60 anos, eu ficava revoltada, que eu não era aceita nem numa instituição de caridade. Eu tive uma vez uma oferta numa instituição de caridade para eu lavar a louça. Como eu nunca tinha lavado louça, eu não quis ir. São João nessa época era muito nas fazendas, né? Era, mas eu me lembro que a gente ia para a fazenda só no final de semana. Papai ia todo dia. E no final de semana, porque a mamãe lecionava e porque eu ia à escola, talvez esses foram os fatores, ele nos levava só no sábado e domingo. Nós íamos na sexta-feira, né? Ficávamos sábado e domingo na fazenda. Depois descíamos para ir à aula segunda-feira. Começava tudo outra vez. E houve uma época que o papai mudou mesmo para a fazenda. Ele e a mamãe se mudaram para a fazenda.
E foi a época em que eu fiquei interna no colégio lá em São Paulo, porque eles não podiam todo dia estar me trazendo e voltando comigo, né? Eu estava perdendo o foco dos estudos, né? Aí eles me mandaram para um colégio interno. Mas nas fazendas havia muita festa, né? Por exemplo, lá na Tita da Cachoeira, né? Que hoje é dos padres lá, sempre tinha alguma coisa, sabe? Uma festa bonita de São João, e hasteavam o mastro, mas eram coisas antigas. Eram coisas que eu acho que o pessoal de hoje nem conhece. Mas era muito bom também, muito bom. Tudo muito bom. Quais as fazendas o senhor está falando? Aqui é Paulicéia, Matão, quais fazendas o senhor frequentava? Estou falando de 3 fazendas. Meu pai tinha 4 fazendas, na verdade. Ele tinha Santa Cecília, que hoje é dos Galvani. Ele tinha o Mato Seco, que era uma estrada lá em uma fazenda lá em Itubi. Tinha a Paulicéia, comprou do meu tio um pouco depois. E ele tinha uma área de fazenda ali na mar... Foi uma pena, né, que ele vendeu. Pô, a estrada passou ali perto de Aguaí, tinha uma gleba de terra ali, a estrada passou bem em cima da gleba. Ele poderia ter recebido uma indenização e ainda ficar num ponto estratégico, né? Mas depois as coisas, a gente cresceu, cada um curtiu a sua vida, a mamãe concordou com algumas vendas, né? Ele vendeu Itubi e vendeu Santa Cecília. A vovó morreu e o papai comprou a parte dos irmãos dela no Matão. E aí ele ficou com o Matão, mas já não tinha nem a Santa Cecília nem Itubi. E nós fomos lá para o Matão, o papai reformou a casa, tornou a casa mais moderna, né? E vivemos lá também muito tempo felizes. Muito tempo feliz. Eu me formei e me casei lá no Matão. Eu me formei, estava lá, ainda morando lá. Não, estou falando baixo. Eu me formei no colegial, ainda estava aqui em São João. Depois, quando eu me formei na faculdade, já estava em São Paulo. Mas eu me lembro que eu me casei no Matão. E foi assim um fluxo grande de convidados. Uns falam mal da festa, outros falam bem, não sei como é que foi. Eu não vi nada, eu mesma não vi nada, né? Mas foi... Eu tenho um orgulho muito grande do Matão também. Mas eu tenho uma coisa comigo. Matão é minha mãe. Minha avó e depois a minha mãe. Se a minha avó e a minha mãe não estão mais no Matão, para mim o Matão deixa de ter sentido. Aqui na fazenda não, porque eu fui criada aqui na época da chuva, né? Até quando a chuva a mãe vinha para cá. Eu fui criada há muito tempo aqui na Paulicéia, brinquei muito na Paulicéia, tinha casinha de boneca, essas coisas todas, né? Então eu fiquei muito apegada à Paulicéia. Agora, Matão, depois que a minha mãe morreu, que destruíram tudo, acabaram com toda a beleza da fazenda, eu realmente não tenho nem interesse de ir lá. Eu perdi o interesse. Gostei muito do Matão, nossa, eu amava o Matão. Vinha nas férias com os meus filhos, que eram 6, né? 6 crianças, eles aproveitavam as férias no Matão. Mas infelizmente agora, depois que a mamãe morreu, o Ivan ficou com a fazenda, eu já não sinto o mesmo calor por ela. Essa fazenda vem do ramo dos Teixeira, veio lá do meu avô para diante. E eu não sei em que altura foi que o meu avô vendeu para o meu tio. Depois houve umas outras vendas do meu tio para pessoas da família que não deram certo. E finalmente, como a mulher dele teve pressão alta, ele precisou mudar para uma praia, ele foi para Santos e tinha que vender a fazenda. E aí o meu pai comprou a fazenda. Era uma casa velha, horrorosa, eu me lembro, eu tinha 6 anos, né? Mas eu me lembro. E o papai começou a fazer terraço, começou a dar uma burilada na casa, né? E parecia pra gente que nós estávamos entrando numa casa nova, né? Então era uma alegria muito grande, minhas irmãs já estavam em São Paulo estudando, eu fiquei sozinha com a mãe e com o papai nessa época, né? Era caçulinha mimada, porque não tinha outros filhos, a não ser os meus irmãos que eram excepcionais, né? Eu tive 2 irmãos excepcionais. E aí a Paulicéia ficou com o meu pai, depois a minha mãe, viúva, ficou com a Paulicéia, e finalmente a mamãe também morreu e a Paulicéia ficou para nós filhos, né? E nós aí fizemos um trato, eu fui comprando a parte dos meus irmãos, menos a do Ivan, as outras partes eu comprei todas, fiquei com um pedaço maior da Paulicéia, e o Ivan ficou com outro pedaço. Então até hoje nós estamos aqui numa luta danada para dividir a fazenda. Conseguimos já que o juiz autorizasse a divisão, mas descobrimos que há muitas coisas burocráticas que não foram praticadas. Mas a fazenda sempre foi uma fazenda alegre, porque eu era pequena, meu pai trazia os meus primos todos para cá, né? Então era uma delícia, né? A casinha de boneca, eu tinha fogãozinho lá com panelinha e tudo, eu tenho até hoje.
E eu fazia comida lá com os meus primos, era uma farra, uma farra. O problema era a chuva só, né? Que a mamãe de vez em quando ficava meio brava, mas foi muito bom aqui, muito bom. Porque na chuva você se lambuzava de barro. Nós gostávamos de rolar no barro, né? A gente deitava, eu rolava no barro. E a mamãe tinha um rebenquezinho, ela ficava escondida atrás dessa porta aqui, mandava entrar por aqui. A gente entrava lá, um por um. A gente levava as rebencadas dela. Mas tudo fazia parte da farra. Era muito bom. Depois dessa infância, retorna para a fazenda aos 60 anos de idade. A vida de São João da Olha Zona que Rural. coisa, né? Que coisa, como é que Deus faz as coisas. Jamais pensei. Quando a mamãe morreu, todo mundo achou que eu ia ficar com o Matão. E eu não queria o Matão. Primeiro porque eu não teria condições financeiras de administrar aquilo lá, porque é muito grande. Segundo, porque Matão para mim é mamãe. Mamãe não tá, não tem Matão, né? E aí eu resolvi ficar com a Pauliceia. Eu nunca imaginei que eu fosse querer. E o meu marido tinha verdadeira adoração pela Pauliceia. Ele queria a Pauliceia. Engraçado, né? Ele nem era daqui, mas ele tinha um luxo assim com a Pauliceia, uma coisa gozadíssima. Tanto que todo mundo achava que o Ivan ia ficar com as duas casas, né? Que eu não ia ficar com nenhuma. E eu fiz um pouco de briga e um pouco mimada, né? E bati o pé e fiquei com a Pauliceia. Fiquei com uma parte, né? Ele tem uma metade ainda. Ele tem menos que eu, mas tem. Porque eu fui comprando a parte dos meus irmãos para poder ficar com a Pauliceia. Meu marido amava isso aqui. Nossa Senhora. Aqui foi um posto, eu não sei se chama posto, da Revolução de 32, né? E eu tinha, nessa época, o Tijuca ainda era dono da casa. E o Tijuca era um guerreiro, ele era um homem destemido, né? E ele participou ativamente da Revolução. E aí havia soldados que se amotinavam, não é que se amotinavam, que vinham para cá, né? Paulistas mesmo, né? E ele, se o senhor andasse lá para baixo, agora está meio difícil de ver porque o mato já tomou conta de tudo, né? Tinha muita trincheira, muitas trincheiras. Que eles ficavam aqui guerreando com os mineiros, que estavam aqui pertinho também, né? Está na divisa aqui, né? Está na divisa. E, então era uma fazenda muito marcada pela Revolução de 32, e tanto o Tijuca como a tia Tita foram também muito marcados, como a Maria de Guaçaba, né? Pela Revolução de 32. Que a Maria também trabalhou na Revolução de 32, né? Ela lutou. Um fato histórico importante é que ela era professora aqui na Pauliceia. Pois é. Foi quando inclusive quando ela entrou na batalha mesmo, se vestiu de soldado. Então, ela se vestiu de homem, né? O senhor olha as fotografias, ela é um homem, né? Mas ela foi vitoriosa aqui também, lutou bastante. E tiveram muitas vitórias aqui, né? Eu acho que aquele capacetezinho que eu tenho lá veio da Revolução de 32.